Oi, gente, boa noite. A gente está aqui com a Nana Lima, ela é cofundadora da Think Eva e diretora de impacto da Think Olga. Nós vamos falar um pouquinho sobre o report que essas organizações fizeram, que é o Mulheres em Tempos da Pandemia, os agravantes de desigualdades e os catalisadores de mudanças. Acho que é um tema muito importante, vai ser bem legal ouvir a Nana e refletir um pouquinho sobre isso. Aqui no Engajamundo, no GT de Janeiro, a gente já fez uma roda de conversa sobre isso, Nana. Lá no comecinho da pandemia, a gente parou um pouquinho para refletir. Acho que alguns dias antes de vocês lançarem o relatório. Então, vai ser bem interessante que o Que pessoal legal. que já está acompanhando aqui o GT, com certeza vai ter alguma coisa para falar. Eu tenho até aqui um documento que eles prepararam para a gente depois trocar uma ideia. Perfeito. Então, é isso. Pode começar. Obrigada a todos pela presença hoje. E é isso, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo tempo de vocês também. Eu sei que não é fácil com essa, enfim, questão de quarentena, pandemia, o cenário externo que estamos vivendo não está fácil para ninguém mesmo. Mas então hoje a gente queria falar um pouco sobre esse report que a gente fez no início, né, da pandemia, na verdade. No início da pandemia no Brasil, né? Eu vou começar a projetar ele e daí eu vou contextualizando um pouco para vocês aqui. Deixa eu ver só se... Porque toda vez que a gente tenta... Deixa eu ver se... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, perfeito. Sim? Tá, perfeito. Então, vou me apresentar de novo. Eu sou Nana Lima, sou diretora de impacto da Think Olga, da Think Eva. Vou deixar aqui um pouco as redes, caso vocês queiram seguir. Eu já explico a diferença entre uma e outra. E também eu acho que é muito legal qualquer feedback, qualquer comentário, dúvida que vocês tenham ou que vocês queiram falar mais no particular, fiquem à vontade para acessar a gente, porque a gente também gosta de trabalhar de maneira muito colaborativa. Engajamundo também é uma organização super parceira nossa, inclusive vocês estão como parceiros do lançamento desse report, do conteúdo dele, e depois eu vou contar até como ele vai desdobrar em novas ações para a ONG, né? Então, o Grupo Eviolga são organizações irmãs que trabalham com foco em inovação social. E inovação social para gerar um impacto positivo na vida das mulheres, seja no Brasil ou no mundo. Todas nós viemos de comunicação, então jornalista, publicitárias, né, comunicadoras mais diversas. Então, a gente usa muito a ferramenta da comunicação para gerar esse impacto positivo na vida das mulheres, né? Então, a gente fala que a gente fomenta esses debates que catalisam mudanças mesmo na sociedade, né? Então, um exemplo da Think Olga, né, que por ser uma organização não governamental, a gente criou em 2013, ela começou a existir em 2013, e era um site, um hub de conteúdo para a gente falar de qualquer questão, na verdade, com lente de gêneros e intersecções, suas intersecções, assim. Então, a gente queria falar de política, a gente queria falar de tecnologia, a gente queria falar de esporte, a gente queria falar de maternidade, pela perspectiva de uma mulher, né? E isso, na verdade, a gente não via muito. Em 2013, as revistas revistas femininas eram muito pautadas em moda, beleza, horóscopo, que tudo bem, mas a gente não quer que seja só isso, né? O universo feminino ele é muito mais amplo. Qualquer coisa pode ser do universo feminino, desde que a gente coloque uma lente feminina e feminista nela, né? Nesse assunto. Então, um exemplo de usar a comunicação como ferramenta para catalisar mudanças é a Chega de Fio-Fio, né? Ela começou em 2013, a campanha, onde a gente começou a falar sobre assédio em locais públicos e de como isso era uma violência contra as mulheres e de como isso cerceava o direito de ir e vir das mulheres, como as mulheres não gostavam, se sentiam com medo, elas tomavam decisões na vida delas, seja mudar uma roupa por medo de assédio, ou desviar de uma rua, ou não poder aceitar um estágio por causa... Tudo isso eram coisas que limitavam as mulheres, né? E a gente não acreditava que a gente tinha que aceitar isso e isso tinha que se fazer parte de ser mulher. Então, a gente usou diversas ferramentas, desde uma pesquisa para entender como que as mulheres se sentiam em relação a cantada e elogio, né, bem entre aspas,
A gente fez um mapa da Chega de Fio-Fio, que era um mapa, é quase um Google Maps, onde você coloca um PIN, onde você sofreu um assédio, então com isso você mapeia, né? Isso foi em 2014, você mapeia uma cidade, um bairro, né? A gente viu diversas faculdades usando esse mapa, diversos bares para entender, subprefeituras, para entender o que eles poderiam fazer em volta, né? Às vezes é iluminar uma rua, é conscientizar os funcionários de um bar sobre essa questão do assédio. Então, isso que a gente fala, essa comunicação que gera essa consciência, e hoje, né, 7 anos depois, a gente tem a lei da importunação sexual, que agora está tipificado na lei o que é o assédio, porque antes você não sabia nem o que você ia denunciar, né? Você não sabia o que denúncia você faz, é atentado ao pudor, o que é isso, né? Muitas poucas coisas configuravam dentro da lei para você poder denunciar um assédio, e hoje já existe isso na lei. Então, esse tipo de debate e comunicação, ele fomenta a pauta mídia, ele conscientiza a sociedade civil e, por último, ele também pode, né, ajudar a acelerar políticas públicas, né, uma mudança mais sistêmica, mais estrutural. E a Think Eva, ela surgiu em 2015 e ela é uma consultoria de inovação social. Então, a gente trabalha com empresas, a gente articula o mundo corporativo para criar essas soluções para as questões de desigualdades de gênero e suas intersecções, assim. Então, a gente entende que a Think Olga, ela faz uma mudança de fora para dentro e a Eva, ela faz uma mudança de dentro para fora das organizações. Assim, a Think Olga, a gente está fazendo a pressão social que precisa para mudar e a Think Eva está trabalhando dentro das organizações para mudar esse cenário, né? Então, a gente trabalha em 3 frentes na Think Eva. A gente trabalha com comunicação, com cultura interna e a área de conhecimento, que é a área que eu lidero, que são workshops e palestras. Nós somos 10 mulheres, então essa é a nossa equipe agora. Essa foto foi tirada no começo da quarentena, porque daí estava todo mundo de Zoom. A gente tinha uma foto antes presencial, todo mundo, mas a gente alterou para essa, para um pouco também mostrar quem são as mulheres que estão por trás desse conteúdo e por trás de tudo que a gente coloca no mundo dos nossos projetos. Então, a gente criou esse relatório, né, o report, o Mulheres em Tempos de Pandemia, os agravantes da crise e os catalisadores de mudança, muito por causa de um questionamento e, para ser bem sincera, assim, de uma raiva, de uma frustração no início da quarentena, né, no início da pandemia no Brasil, ali, metade de março, quando começou a gente se dar conta do que seria. A gente viu, assim, muitas marcas que falavam de empoderamento feminino, muitas empresas que trabalham com empoderamento feminino, políticas públicas, a própria mídia completamente ignorando a pauta feminista, né? Ignorando, assim, então você só fala disso quando as coisas estão bem, quando as coisas estão mal, você esquece completamente. E muitas vezes esquecia, não por mal ou por, né, uma coisa consciente, mas esquecia porque não enxergava o quanto isso vai agravar muito mais a situação das mulheres, né? Não conseguia colocar uma lente de gênero e entender que um cenário de desemprego, ele é muito pior para as mulheres, um cenário de crise de saúde, ele é muito pior para as mulheres. Então, a gente criou esse relatório muito com esse objetivo de colocar essas lentes de gênero nas pessoas, qualquer pessoa que tenha interesse, né, um tomador de decisões, pessoas de influência, para quando elas tomarem suas decisões, estratégias e criarem seus projetos, tomar em conta esse olhar, né, essa questão de gênero. Porque aqui é todo o apoio institucional que a gente teve, inclusive vocês, foi muito importante receber nessa parceria, muito legal também a gente conseguir chegar e mostrar, né, a gente apresentou isso também internamente para alguns organizadores, junto com a gente, apoiadores, e a gente vai continuar trabalhando com vocês. Depois eu vou contar um pouco do desdobramento do relatório, mas é legal também contar com a rede de vocês, contar com especialistas, contar com o olhar de vocês para a gente continuar trabalhando esses temas, né? E o report, ele começa falando assim, que se em uma situação normal, mulheres e meninas já têm seus direitos ameaçados, né? Se constantemente a gente tem esses direitos ameaçados, o que acontece durante e após uma pandemia, né? Ele é muito... Se a gente olha dentro disso, qual que é o cenário que a gente estava e como ele piora ou se agrava por causa da pandemia? Então, a gente tem um dado no Brasil que 39,2% dos feminicídios entre 2007 e 2017 aconteceram em casa. Tem 7 milhões de mulheres empregadas, 7 milhões de mulheres no Brasil são empregadas domésticas. E 4 em cada 10 mulheres no Brasil, 4 em cada 10 lares são chefiados por mulheres.
E desse universo, quase metade delas, né, 41%, são donas dos seus próprios negócios. Então, quando você começa a olhar todos esses dados e olhar eles com uma questão, com um olhar de aprendizado, de conexão, você consegue desenhar um cenário, entender as consequências desse cenário, né? Então, se a gente está falando que 7 milhões de mulheres no Brasil são empregadas domésticas, onde está a renda dessas mulheres quando elas estão trancadas em casa em quarentena? Ou para elas irem buscar renda fora de casa, muitas vezes elas estão em regime informal. Então, para elas irem buscar renda, elas têm que se expor ao vírus. Né? Ou a gente fala assim, uma situação de desemprego é muito pior quando a gente entende a quantidade de mães solos, a quantidade de mulheres que chefiam o lar e são responsáveis financeiramente pelos lares, né? Muitas vezes a renda dela, que muitas vezes pode ser uma empregada doméstica, é a única renda daquela casa, né? Então, tudo isso a gente foi usando esses dados para tentar criar um cenário e conectar para ver como que a gente pode atuar sobre ele, né? E principalmente também olhar para o passado, olhar para outras crises sanitárias, para a gente tentar desenhar um futuro melhor, né? Então, a gente olhou muito para os efeitos do Ebola na África Ocidental, na crise entre 2014 e 2016. A gente tentou olhar muito para essa crise sanitária lá também, para tentar entender como que a gente podia prever algumas coisas que iam acontecer aqui, né? Então, a gente viu que aumentou o pico de trabalho infantil, negligência, abuso sexual, gravidez na adolescência. Então, assim, se a gente olhasse tudo isso aconteceu lá, o que vai acontecer aqui, né? E a gente já tem um dado atual que fala que 72% das mulheres afirmam já terem sofrido algum prejuízo econômico por causa do Covid, né? Então, a gente começa a conectar esses dados e traçar esse cenário, né? Porque uma coisa que a gente, era quase um statement, né? O nosso mote para as empresas e para o setor público, privado, o terceiro setor, é que a questão assim, não vai haver um futuro feminino se em meio a uma crise humanitária a gente menosprezar as mulheres, né? E o principal disso é que a gente está falando tanto sobre futuro feminino, o futuro é feminino, e daí a gente fala, cara, não vai ter nenhum presente feminino se a gente não olhar para essa crise com lentes de gênero, né? Para a gente olhar a urgência da pauta de gênero. Então, o relatório, ele é dividido em 3 eixos, né? A gente tentou dividir ele para ficar mais claro como atuar em cada um. Então, o primeiro eixo é a violência contra as mulheres e meninas, o segundo eixo é o trabalho e economia, e o terceiro eixo é a questão da saúde. Em violência contra as mulheres e meninas, a gente entende que num contexto de emergência, de crise, os riscos de violência eles aumentam contra as mulheres e contra as meninas, especialmente de violência doméstica, devido ao aumento da exposição e a convivência dentro de casa. E é exatamente isso que a gente tá vendo, né? Os casos de violência doméstica aumentaram em todos os contextos sociais, porque a gente tende a ver, muito pautado pela mídia, de maneira muito errada e equivocada, e muito preconceituosa também, que casos de violência doméstica vêm muito em locais de renda mais baixa. E a gente vê isso está em toda a sociedade, né? A gente tende a estereotipar isso desse jeito, mas não. E tem uma frase muito boa da Silvinha Chakian, que está no nosso relatório, que ela fala assim, que os fatores externos, como problemas financeiros, né, o excesso de consumo de álcool, tudo isso são gatilhos para a explosão de tensões e para uma explosão de um aumento do número de violência doméstica. Mas isso nunca é a causa. A gente nunca pode falar que o alcoolismo é a causa, né? Que a questão econômica é a causa, o estresse é a causa. Não, a causa é o machismo, a causa é o racismo, né? Isso são gatilhos para essa questão acontecer. Isso está relacionado à desigualdade, ao desequilíbrio dos papéis entre homens e mulheres na sociedade, né? Então, agora, onde essas vítimas estão enclausuradas dentro de casa com seus agressores, consumindo muito mais álcool, né? Tendo muito mais tensões sociais, econômicas, isso vai se agravar, que é o que a gente já está vendo, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, nas primeiras 2 semanas da quarentena, teve um aumento de 50% nos casos de violência doméstica, né? E a gente viu, a França registrou um aumento de 32%, só em Paris o aumento foi de 36%. Londres contabilizou mais de 4 mil prisões de violência doméstica nas primeiras semanas, isso é um número para lá super alto. A China, as denúncias de vítimas e testemunhas aumentaram 3 vezes desde o início da quarentena. Então, a gente viu que é um cenário que se agravou independente da situação social, de desigualdade do país ou não, né? E essa quarentena como uma limitação física, o que acontece? As sobreviventes da violência doméstica, elas não conseguem, elas enfrentam obstáculos adicionais.
Porque quando elas não estão clausuradas dentro de quarentena, elas têm algumas poucas opções. Mas nesse cenário, elas não conseguem deixar os seus lares após a violência, elas não encontram espaços públicos e abrigos, né, capacitados para esse acolhimento, porque você não pode ter aglomeração de pessoas, né? Você não pode buscar, elas não conseguem buscar residência em casa de vizinhos, amigos e familiares. A sua rede de apoio, a sua rede do trabalho não existe mais, né? Então, isso também é muito grave, por isso que tudo isso se agrava, né? Outros agravantes que a gente vê é essa garantia de acesso, né? Elas têm a dificuldade de acesso às delegacias e serviços de atendimento social, em decorrência da quarentena em todos os estados. Então, o presencial acabou, então isso ficou muito difícil de elas procurarem ajuda formal. A gente tem uma queda na qualidade e na quantidade, então tem uma piora no atendimento dos hospitais para receber essas vítimas, porque você já tem uma pandemia e os serviços, né, assim, uma saturação de leitos, de atendimento, de equipe, de pessoais, de mantimentos, então tudo isso agrava essa situação. Essa inclusão digital também, que a gente vê que é muito difícil para essas mulheres, para a maioria das mulheres também acessar esses serviços remotos, a justiça, a delegacia. Então, alguns estados fizeram BOs eletrônicos, o atendimento online, mas isso demanda você ter uma internet boa, você ter um uso de aplicativo, um smartphone que funcione decente. Então, isso não é. A gente acha que essa inclusão digital acontece no Brasil, mas ainda tem muita gente no Brasil que não tem internet em casa. Então, é difícil a gente conseguir ou um pacote de dados, né? Então é difícil você achar que colocar essa responsabilidade na vítima dessa denúncia, né? E elas não têm essa rede de apoio, né? Então a gente tem metade dos alunos do mundo durante a pandemia, ali metade de abril mais ou menos, estavam sendo privados de ir para a escola. Então o número de violência contra essas crianças também aumenta, não é só as mulheres, né? As crianças também são vítimas desse cenário. E quais são possíveis caminhos para esse eixo, né? A gente garantir a continuidade dos serviços essenciais para responder à violência contra as mulheres. Então, esse tipo de serviço, eles não podem ser cancelados, eles não podem ser diminuídos. As delegacias da mulher, ela tem que estar aberta 24 horas, ela tem que pensar em outras maneiras de acolher essas vítimas, né? A gente precisa ter a polícia olhando para isso de maneira responsável, né? Desenvolver novas modalidades de prestação de serviço no contexto atual. O BO online é uma maneira, mas não é a maneira que vai solucionar para tudo, né? Então, a gente precisa pensar em outras maneiras que essas mulheres possam ter acesso a esse tipo de denúncia, né? Para a gente continuar prestando esse serviço. E aumentar o suporte às organizações especializadas em mulheres para fornecer serviços de apoio nos níveis local e territorial. Então, mais do que nunca, a gente precisa garantir que as ONGs, os abrigos, qualquer tipo de iniciativa que ajude essas vítimas, que acolha e preste o serviço para essas vítimas, continue forte e sólidas, né? Isso passa por empoderamento, né? A questão financeira, passa pela capacitação, passa pelo apoio, pela divulgação do trabalho. Então é isso, a resposta para a proteção da vida das mulheres não é por fim ao isolamento, como a gente teve pessoas no governo falando, né? Mas sim tratar a violência, o combate à violência doméstica como prioridade, hoje e sempre, né? Deveria ter sido tratado antes da pandemia, mas durante e após também. Então não é, a gente viu eles quererem abrir a quarentena como desculpa para que as vítimas se abrirem e não vão mais sofrer. Não, já sofriam antes. O que a gente precisa trabalhar é a questão da violência doméstica, não é a questão da quarentena, do isolamento social, né? O segundo eixo é a questão do trabalho e economia. Em uma situação que a gente considera normal, né, esse normal também bem entre aspas, assim, que a gente considere normal, as desigualdades econômicas e do mercado de trabalho já são alarmantes para as mulheres. Então, assim, dentro do atual contexto de pandemia, elas são trágicas, porque se a gente já vivia tanta desigualdade antes, imagina agora, né? Imagina onde tudo isso vai se agravar, né? A gente é tipo uma peça é tipo um dominó, assim, né? Você bate num, tudo recai, e recai muito mais sobre as mulheres, né? A gente entende que as mulheres já trabalham mais do que o dobro de horas do que os homens em tarefas domésticas. Um cenário que ele se agrava mais quando a gente leva em consideração que no Brasil a gente tem 11 milhões de mães solos. No Brasil, a gente tem 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Então, a gente está colocando uma pessoa... Se essa mãe trabalha de maneira remota, em casa, ela não tem com quem dividir esse trabalho. Então, recai tudo sobre ela. O cuidado doméstico, a alimentação, o filho, tudo. E ainda performar o trabalho dela. Então, assim, é uma situação que se agrava muito. E essa mulher, a performance no trabalho dela vai ser avaliada do mesmo jeito que o cara
que tem a mulher, tem os filhos, tem a empregada doméstica, tem a babá, tem a cozinheira, porque ele não liberou ninguém para não trabalhar na quarentena. Então, assim, essa pessoa está sendo avaliada da mesma maneira que esse cara está sendo. Então, o quão injusto é isso, né? Essa outra matéria também, ela mostra que essa questão se agrava independente do cargo ou da área que a mulher está trabalhando, né? A gente não está falando só de mulheres altamente privilegiadas em carreiras executivas ou acadêmicas, a gente está falando que isso impacta todas. Por exemplo, também, aqui ela fala assim, o trabalho de mulheres acadêmicas, as publicações de mulheres acadêmicas caíram pela metade durante a quarentena e a pandemia. Então, a gente entende que essas mulheres acadêmicas, mesmo vindo de um cenário, né, de um contexto privilegiado, elas estão tendo que abrir mão da pesquisa, do mestrado, do doutorado delas, para cuidar da casa, da família. E a publicação dos homens aumentou, porque eles tiveram mais tempo, aparentemente, durante a quarentena, para continuar produzindo material acadêmico ou publicações. Então, a gente vê que esse impacto, ele é para todas as mulheres, né? E aqui a gente entende, né, outros dados também que fazem a gente entender esse cenário, que a maternidade costuma ser um motivo para 75% das mulheres que empreendem, a maternidade é o motivo. Né? Às vezes você pode olhar isso até como uma coisa positiva, né? Mas a gente fala assim, quando a gente olha que 48% das mães ficam desempregadas nos primeiros 12 meses após terem seus filhos. Isso é um número altíssimo se a gente pensar que metade das mulheres que são mães e que voltam para uma carreira após ser mãe são mandadas embora. Então elas são obrigadas quase a empreender, né? E você empreende muito mais por necessidade do que por oportunidade. E isso é muito injusto, né? Você colocar uma pessoa nesse cenário, porque ela tem pouco acesso a crédito, ela tem pouca capacitação, ela é colocada num... Empreender já é difícil por si só. Imagina se você é obrigada a isso porque você não consegue lugar no mercado de trabalho, né? Outro dado também importante é que a renda de todos foi afetada pelo surto do ebola na África Ocidental. Mas os homens conseguiram recuperar sua renda muito mais rápido do que as mulheres. Então, eles conseguiram se reinserir no mercado de trabalho ou recuperar um prejuízo muito mais rápido do que as mulheres. Então, isso é algo também para a gente ficar muito atenta. Que negócios vão sobreviver após a pandemia, né? Quem está perdendo com isso? Quem está perdendo muito mais com isso, né? E quem vai recuperar mais rápido? Outros agravantes que a gente vê é que as mulheres também estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Então, elas estão, seja dentro dos hospitais ou dentro dos seus lares, né? Então, elas são essa linha de frente do cuidado, né? Esse trabalho doméstico invisível está sendo executado pelas mulheres, sempre foi, né? A exposição ao vírus também. 47% das mulheres negras no Brasil são trabalhadoras informais. E o baixo fluxo de pessoas na rua impacta diretamente a sua renda. Muitas vezes é a única renda da família. Então, essa trabalhadora informal, para ela buscar a renda, ou ela se expõe ao vírus, ou ela não tem renda, né? Que é uma situação muito injusta. Ela não tem escolha, a gente não está dando uma escolha. O Estado tinha que estar trabalhando muito mais para essa pessoa poder ter a escolha de ficar em casa, né? As mulheres também têm muito menos acesso a recursos financeiros, elas têm menos acesso à linha de crédito, elas empreendem muito mais por necessidade do que os homens, e já vê as consequências disso, né? Essa sobrecarga do trabalho invisível. Então, se a gente tem 776 milhões de crianças no mundo fora da escola, elas estão dentro de casa, as mulheres não têm essa rede de apoio. Isso afeta diretamente as mulheres, trabalhando ou não, né? E a pobreza e o endividamento, né? As mulheres são a maioria abaixo da linha da pobreza no Brasil. Por isso, toda a questão do Bolsa Família e do microfinanciamento, principalmente, vai para mulheres. Então, obviamente, elas vão ser mais impactadas, né? E aqui a gente entende quais possíveis caminhos podem existir também. A gente adotar estratégias específicas nos âmbitos municipais, estaduais e federais para o empoderamento e a recuperação econômica dessas mulheres. A gente precisa considerar programas de transferência de renda, de garantia de renda, de que esses pequenos negócios das mulheres não sofram, não morram durante a pandemia, né? A gente promover medidas de políticas que permitam reconhecer e reduzir a diferença de trabalho de cuidado não remunerado. Então, assim, o Estado precisa remunerar o trabalho doméstico, invisível ou não, ou remunerar melhor o trabalho contratado, terceirizado, doméstico. Porque esse é um trabalho, porque por estar associado ao feminino, ele é tão pouco valorizado. Ou ele é pouco valorizado financeiramente, a gente está falando, ou ele é invisível mesmo, a gente ignora isso. Então, a gente está vendo o peso que é cuidar de uma casa, cuidar de uma família, né? E isso é um subsídio para a economia, porque se tem um cara trabalhando numa empresa, é porque tem alguém na casa dele, cuidando da casa dele, cuidando dos filhos dele, e essa pessoa não está sendo remunerada, ou está sendo remunerada muito aquém do que ela deveria, né?
E valorizar e comprar de pequenas produtoras, comerciantes da região que você mora, né? Isso a gente tentar que o nosso consumo seja também para quem a gente quer que sobreviva no futuro, né? Quem que a gente quer que sobreviva à pandemia? A gente quer a pequena produtora, a pequena empreendedora, né? Ou a gente quer, enfim, grandes corporações, até internacionais, que o dinheiro nem sequer fica no Brasil, né? E o garantir o pagamento de trabalhadoras domésticas e profissionais de cuidado. Então, se você não teve sua renda impactada durante a pandemia, garantir o salário dessas pessoas, porque é um dominó, a gente tem uma interdependência, uma conexão, né, e uma responsabilidade. Então, isso, garantir a participação das mulheres na economia e no mundo do trabalho é tirá-las dessa situação vulnerável, né? A gente fala, empoderamento financeiro é muito importante para a autonomia. A gente garantir a elas uma vida digna e livre dessa exploração doméstica, né? Essa exploração que a gente vive, dessa violência também constante. E o terceiro eixo é o eixo de saúde. As mulheres, a gente está falando aqui tanto de saúde de quem está na linha de frente e de quem também está em casa, né? Então, assim, as mulheres, elas são linha de frente da saúde e do cuidado, mas elas seguem sozinhas e desamparadas. A gente precisa ter esse olhar interseccional, porque ele é fundamental para a gente compreender a gravidade do problema da saúde para as mulheres em tempos de pandemia, né? Vou explicar um pouco melhor. Assim, no Brasil, a gente tem 84,7% dos auxiliares e técnicos de enfermagem são mulheres. Na Libéria, mais de 8% da força de trabalho de saúde do país morreu em decorrência do surto de ebola. É muita gente, 10% do quadro de funcionários que trabalhavam em saúde faleceu, é muito alto isso. E se a gente pensar que a maioria dessas pessoas são mulheres que trabalham nessas funções, né, auxiliares, técnicos de enfermagem, a gente vê quem é que vai sofrer mais com isso, né? Quem é que está muito mais exposta a morrer, né, nesse sentido, nesse cenário. E quais são os agravantes disso? A gente tem os serviços essenciais para a saúde feminina que não foram garantidos. A gente teve, não há garantias de acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo a atenção pré-natal, pré e pós-natal. Então, as mulheres que estão grávidas, que vão ter filhos durante a pandemia, a gente precisa garantir que elas consigam ter esse cuidado ao longo disso, porque os hospitais são saturados, mas essas mulheres não podem esperar, né? Uma gravidez, um parto, não dá para esperar. E a questão do aborto também. Quando o aborto, né, em situações legais, que é de estupro ou risco de vida, garantir, porque você não pode, né, obrigar uma mulher, uma vítima, a seguir com uma gestação, né, porque esse serviço não pode ser prestado. Isso aconteceu em São Paulo, né, no Pérola Byton e outros hospitais que permitiam esse tipo de procedimento, eles foram cancelados no início da pandemia. Que absurdo, né? Uma pessoa que tinha um aborto, quer fazer um aborto dentro da legalidade, tem um pré e pós-natal, simplesmente não estava sendo, né, amparada. E também quem cuida de quem cuida, né? A gente tem 5,7 milhões de mulheres são trabalhadoras domésticas no Brasil. Dessas, 3,7 milhões são mulheres negras. Elas vão perder toda a renda delas se a gente não continuar, né, honrando esse compromisso social que a gente tem com essas pessoas, né? A gente tá, e assim, elas quando ficam doentes, elas se expõem ao vírus, elas ficam doentes, e quem vai cuidar delas, né? Quem vai garantir a renda delas? O risco de extermínio de toda uma população também, né? A gente está vendo comunidades indígenas não têm acesso ou têm muito pouco acesso a um sistema de saúde para casos graves, leitos de UTI. Então, esse governo que a gente tem agora não está nem olhando para isso com a seriedade que é que a gente pode dizimar comunidades inteiras por causa desse vírus, né? Elas são muito mais vulneráveis ao vírus do que as outras populações. Então, quais são possíveis caminhos para a saúde, né? A gente tomar medidas para aliviar as cargas das estruturas de atenção primária à saúde. Então, é isso, o governo precisa entender que a gente precisa cuidar, obviamente, da questão da pandemia e do Covid, mas os outros tipos de serviços não podem parar, não podem, né? Isso é questão de vida ou morte. A gente garantir o acesso total aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo a atenção pré-natal e pós-natal. Isso passa muito também por financiar, apoiar, compartilhar as organizações que trabalham com isso, né? Tem o Instituto Anis, tem diversas organizações que trabalham essas questões de saúde sexual e reprodutiva para isso não parar durante a pandemia, e a gente garantiu o acesso aos serviços de cuidados de saúde, né? Que essas mulheres sempre possam ter acesso a isso, independente da crise sanitária que a gente esteja vivendo, né? E as mulheres são a linha de frente da saúde e do cuidado, mas a gente entende que elas seguem sozinhas e desamparadas, né? E o que a gente viu? Esse relatório ele foi feito no início
ele foi, eu acho que lançado no início de abril, assim, na primeira ou segunda semana de abril. Então, a gente já consegue ver um pouco do que a gente estava falando lá e o que está acontecendo, né? Qual que é a realidade de agora, assim, o que aconteceu nesses 2 meses e meio que a gente viveu em quarentena, né? A gente vê um exemplo de outros países onde o coronavírus afetou muito mais os americanos, eles têm 2,4 mais chances de morrer por causa do coronavírus, eles são muito mais impactados. A maioria dos essential workers, né, que eles falam dos trabalhadores essenciais, que são definidos como essenciais pelo governo dos Estados Unidos, são mulheres. Então, se esse cuidado está muito associado ao feminino, e somos nós, mulheres, nós estamos muito mais expostas a morrer pelo coronavírus, né? A gente viu que a violência doméstica, o desemprego aqui no Brasil está sendo muito mais cruel com mulheres. Então, a ideia do relatório também era pautar a mídia para começar a falar sobre isso, né? Então, foi muito bom porque a gente começou a ver depois disso também muito reflexo desse olhar de lente de gênero na mídia, né? E o Brasil, isso é um dado muito, muito triste, que ele já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que a Itália e a Espanha. Então, quando você vai olhar para quem são esses profissionais de enfermagem, e a maioria é mulheres, você entende, né, em quem são as pessoas que vão sofrer mais as consequências. E aqui a gente tem uma frase da Punzili, né, que é a diretora executiva da ONU Mulheres, que ela fala assim, né, quando eles também colocaram essas questões no início da pandemia, assim, há espaço não apenas para resistência, né? Porque a gente está falando muito em resistência, em sobrevivência, mas a gente também tem que pensar em recuperação e também pensar em crescimento, né? Ela falando assim, pedindo aos governos e a todos os outros prestadores e prestadoras de serviço, incluindo o setor privado e as empresas, né, que aproveitem a oportunidade para planejar sua resposta ao Covid como nunca fizeram antes. Elas levarem em consideração a perspectiva de gênero e intersecções, né, construindo proativamente conhecimentos de gênero para as equipes de resposta. Então, qualquer pessoa que está pensando numa ação para durante a pandemia e após a pandemia, que tem essas lentes de gênero para a gente realmente ter um impacto positivo para as mulheres, né? Ou pelo menos não tão traumático como está sendo. Assim, tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho muito boa, que ela fala, né? Ela até está no report, que os direitos das mulheres nunca estão garantidos. A gente tem que sempre se manter muito vigilante, porque qualquer crise pode haver um retrocesso, né? Então, isso é muito importante que a gente, principalmente nesse cenário, não permita que haja nenhum retrocesso, nenhum direito a menos, né? Porque muitas vezes o cenário, a cortina de fumaça perfeita para a gente regredir em muitas coisas, né? Então é isso, pessoal. Eu deixo um pouco as redes aqui da Eva e da Olga, e minhas pessoais também. E vou abrir um pouco para pergunta. Queria de novo agradecer muito o espaço e a gente poder apresentar esse conteúdo. E, enfim, fica super aberta para perguntas, debates, dúvidas. Se a Mônica quer mediar, fiquem à vontade. Obrigada, Nana. Excelente, muito bom ver, né? Eu já tinha lido o relatório, mas ver sua apresentação foi muito legal. É uma coisa que a gente tem discutido muito, né, nos últimos meses, e é bem isso que você falou, né? Depois, de fato, a gente viu uma movimentação da mídia e de outras organizações para trazer essa lente de gênero, né, para a pandemia, e a gente está vendo como é importante nesse momento a questão da solidariedade, né? Então, é isso que você falou, da gente apoiar as organizações, apoiar quem trabalha com as mulheres, com as comunidades, diretamente, né? É isso que está fazendo a diferença no momento, esse aspecto da solidariedade. Então, muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Vamos ver aqui se alguém botou alguma pergunta no chat. Ainda não. Bem, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, enquanto o pessoal fica tímido aí. Eu queria entender como é que foi esse processo de elaboração do relatório de vocês. Eu vi que vocês usaram bastante, né, esse estudo do Ebola, né, para entender, com base nele, como que seria um possível impacto. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi isso, como é que surgiu, né? Você já falou como é que surgiu a iniciativa, mas eu acho que seria legal entender um pouco a construção, a pesquisa que vocês fizeram. A gente, a Think Olga, né, como ONG, a gente tinha alguns projetos para 2020
E foi muito um balde de água fria, porque todos os projetos que a gente tinha para 2020, eles eram pautados muito no presencial. Vou dar 2 exemplos de projetos que a gente tinha principais, assim. Um deles era, a gente fez uma jornada no final do ano passado para falar sobre importunação sexual, junto com juízas, promotoras, corregedoria, foi muito legal. Então a gente ia desenvolver campanhas e materiais para conscientizar a população e também a polícia civil, que é quem recebe essas denúncias, né? Polícia Civil e Militar também, para falar sobre importunação sexual. Então, no meio da pandemia, no meio da quarentena, e um cenário onde a gente não acha que vai voltar para um presencial tão rápido, a gente se vê assim, poxa, ninguém vai querer falar tanto sobre isso num cenário de quarentena, porque, em teoria, não tem ninguém na rua, né? Não deveria ter ninguém na rua. Então, como que a gente vai trabalhar uma conscientização de assédio quando as mulheres estão morrendo dentro de casa? Né? Então, isso foi uma coisa assim, primeiro a gente falou, putz, não dá para continuar trabalhando assédio em locais públicos neste momento. Óbvio que vai ser sempre uma coisa muito importante para a gente falar, mas nesse momento a mídia não vai querer falar sobre isso, né? As políticas públicas não vão estar voltadas para isso. Então, isso foi um primeiro alerta para a gente, assim, e a gente também tinha uma capacitação de policiais que vão, pessoas que vão entrar na Polícia Civil para serem delegados, para a gente falar sobre importunação sexual e questão de gênero, intersecções para eles. Então, isso também era uma coisa que foi uma aula que a gente daria para eles que não ia acontecer de maneira presencial. Então, eram 2 projetos que caíram, assim, várias outras pequenas coisas presenciais caíram. Então, a gente falou, putz, qual que pode ser a nossa contribuição para o mundo, para esse cenário, né? Então, a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa que faça as pessoas entenderem esse cenário e o impacto deles para as mulheres. Então, veio muito desses questionamentos, mas e o quê? Como? Então, vai ser um relatório? E ele foi feito assim, tipo, meio que a 10 mãos, assim, tipo, uma loucura, muito rápido, uma pesquisa muito rápida, porque a gente sentia que não dá mais para esperar que as pessoas olhem para isso, né? As pessoas olhem para isso, para a pandemia com lentes de gênero urgente, porque a gente não estava vendo nenhuma medida ser pensada para as mulheres, né? Tanto bem no início ali de abril. Então isso foi muito legal. Com isso a gente viu, a Ambev começou a fazer um projeto de violência doméstica, a gente falou, sei lá, no café da manhã da Folha. Então foram várias iniciativas que a gente viu, putz, que legal, isso está sendo disseminado, né? As pessoas estão falando, estão começando a olhar para os dados da pandemia para isso. Então foi bem essa vontade, assim, até uma raiva de falar, cara, ninguém está cobrindo isso com lente de gênero, sabe? Isso é muito importante. Então veio daí essa motivação, assim, de raiva às vezes é muito bom para um incentivador muito bom para a gente pôr coisas no mundo, mas veio um pouco disso, sabe? E daí é isso. Eu acho que alguém perguntou aqui, eu vi uma pergunta sobre a diferença entre Olga e Eva. A Olga é uma organização não governamental, então a gente trabalha com a comunicação como principal ferramenta para catalisar mudanças da sociedade, né? Por isso o relatório ele tem essa ideia de disseminar ele para a gente ter que o máximo de pessoas, que todo mundo que puder leia, né? Leia e atue em cima dele, assim. E a Think Eva, ela é uma consultoria de inovação social, então a gente trabalha com empresas, dentro de empresas, tanto na área de comunicação quanto de cultura interna, para gerar mudanças dentro das empresas que impactem de maneira positiva a vida das mulheres, assim. Muito legal, Nana. Achei interessante isso que você falou de que vocês apresentaram um relatório para as empresas, né? Porque eu acho que é fundamental as empresas estarem também tomando atitudes e pensando tanto os seus funcionários, né, como pensando o que elas, enquanto detentoras de capital, também podem fazer para auxiliar e movimentar, né? Eu trabalhei nos últimos 2 anos no terceiro setor junto com empresas e você vê como é que de fato tem mudança quando você trabalha junto com elas para tentar tanto mudar, né, a cultura interna, como você falou, mas como para estimular elas a tomarem direcionamentos que sejam mais voltados para essa parte de impacto social. Perfeito. Muito legal. Eu também acho assim, que é super delicado quando a gente fala de empresas e causa social, porque a maioria das empresas entra nisso muito com oportunismo ou querendo o protagonismo da causa, sabe? Uma coisa meio como o salvador da pátria. Então a gente fez até nas redes da Think Eva, se vocês quiserem dar uma olhada, ou até no LinkedIn, a gente postou muito conteúdo sobre como as marcas e empresas deveriam se comportar dentro desse cenário, né? Isso não é sobre vocês, marcas, vocês podem ajudar, mas isso não é sobre vocês. Não é a hora de ter protagonismo, não é a hora de querer ou fazer iniciativas que, tipo, a gente fez até uma análise da Hershey's doando chocolate
para os hospitais. E a gente falando, Hershey's, legal, que bom, mas assim, será que realmente chocolate é a coisa que os hospitais mais precisam disso no momento, sabe? Tipo, será que chocolate é a coisa que mais precisa nesse momento de pandemia? Então, eu acho que é muito importante a gente colocar esses filtros dentro das marcas, porque senão eles se apropriam do discurso e esvazia a causa, né? Mas eu acho que eu concordo que eles têm que ampliar a atuação do Estado. O Estado tem que fazer a parte deles, mas eles podem sim ampliar, apoiar, né? Eu concordo com isso que você comentou. Sim, exatamente. É perfeita essa colocação. Acho que a gente já tem algumas perguntas aqui. A Maria Eduarda está perguntando como fazer parte ou apoiar os programas. Uhum. E também, o que você acha, como você acha que podemos abordar essa temática tão importante dentro da faculdade? Tá. Olha, eu acho que trazer esses debates para... Vou fazer só o da faculdade primeiro. Eu acho que, assim, só a questão de trazer o debate e conscientizar, eu acho que ele é muito importante, assim, para a gente... Você meio que planta umas sementinhas, né? E você, dessa conscientização, talvez as pessoas pensem tanto o quadro de professores e acadêmicos ou quem também está na faculdade, pode pensar em projetos, pode pensar nos seus trabalhos, pode pensar até no seu futuro, na sua carreira, com essas lentes. Então, eu acho que ter essa consciência é super importante, assim. Eu acho que o que eu vejo com a questão da educação também é a gente cobrar uma postura das faculdades, o que elas estão fazendo a respeito disso, né? As alunas que vão ser impactadas por isso, ou a inclusão de pessoas menos favorecidas, né, de baixa renda dentro das faculdades, durante a pandemia elas vão ser impactadas, a gente olhar para isso e ter uma cobrança mesmo de uma postura da faculdade, né, uma postura tanto dos alunos quanto dos professores, assim. Eu acho que... Dá um exemplo que, não sei se vocês acompanharam, mas assim, eu vi... vou linkar várias coisas acontecendo. A gente tem a questão de mulheres e pandemias, a gente está vendo essa questão do Vidas Negras Importam agora, que muito forte, né? Isso virando um debate importantíssimo, está todo mundo precisando, né? Sendo obrigado a se posicionar entendendo a questão ou não, é muito importante. E a gente viu, por exemplo, várias pessoas comentando da questão de pessoas brancas fraudando cotas raciais. Não sei se vocês viram isso. Isso saiu hoje, saiu ontem. Então, o quão é importante também esses debates dentro das universidades, né? A gente está traçando um cenário onde a gente quer fazer uma medida, né? A gente tem a questão das cotas para, né, equiparar uma injustiça social e as pessoas estão, né, deturpando isso e cometendo um crime mesmo. Então, eu acho que esses debates, eles sempre ampliam a consciência para depois você ter consequências mesmo, né, em todos os âmbitos, assim. Então, eu acho que é bem importante trazer esses debates, seja esse que o relatório propõe, mas todos os outros, porque eu acho que a faculdade é onde também a gente deveria poder falar de todos esses temas, né? Ah, Pode falar legal. por aqui? Pode, vamos. Gente, não fiquem tímidos, podem ligar o microfone e fazer a pergunta para a Nana também. Nana, eu sou Ana Rosa, né? A gente já se conheceu no início. Eu fiquei, assim, sem palavras pro relatório. Trabalho Ah, incrível mesmo. É legal. muito, muito bonito enxergar essas iniciativas, né, que estão acontecendo. E o que fica mais me perguntando o tempo todo ao longo da tua fala foi justamente como é que a gente pode incorporar essas novas visões dentro da nossa própria rotina dentro da organização, né? O Engajamundo foi parceiro dentro do projeto, desenvolveu junto e assim por diante. E aí eu fico me perguntando como é que a gente pode trazer essa nova perspectiva de mundo para dentro da organização, né? Porque o mundo que a gente vivia antes, ele não existe mais, né? É Uhum. apenas uma memória que a gente tem, né? O mundo que existe hoje em dia é esse aqui. Uhum. Então, como é que a gente pode começar a trabalhar enquanto organização, enquanto movimento de jovens, para fazer com que a gente entenda que é esse o novo mundo que a gente tem que encarar e tentar mudar? Perfeito, perfeito. Então, nossa, eu acho que são várias questões, assim. Eu estou vendo aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vejo que tem muito, por exemplo, tem muito mais mulheres que homens dentro desse webinar, por exemplo.
Isso também, isso já é um problema, porque essa questão não tinha que ser só debatida entre mulheres. A gente tem que trazer, os homens têm que ter interesse nessa questão tanto quanto mulheres, né? E daí, assim, a gente está falando de que mulheres também, né? Todas as mulheres estão sendo representadas aqui ou não. Então, eu acho que a gente ter esses ambientes onde todo mundo se sinta responsável por essa causa é muito importante. E daí, assim, como que a gente também pode criar esses ambientes? Eu acho que, assim, primeiro, criando também uma cultura interna, né? Uma cultura de relacionamento, de ativação de rede, onde todo mundo se sinta muito à vontade para fazer questionamentos, né? Então, quando vocês estiverem pensando em alguma ação, algum projeto, algum voluntariado, pensar também qual que é a diversidade nesse quadro de voluntários que eu tenho. As pessoas estão se sentindo confortáveis para poder falar o que elas querem, para trazer a vivência delas, a experiência, a perspectiva delas, porque também é muito uma questão assim, você vê várias empresas que colocam, eu tenho uma funcionária negra. E daí a pessoa, tipo, é a única pessoa negra lá dentro, ela se sente zero à vontade, ela sofre microagressões o tempo todo. Então, assim, como é que você vai esperar que essa pessoa vai participar, que ela vai colocar a visão de mundo dela, a postura, as experiências dela ali, né? Então, a gente também criar um ambiente que sempre pense se a gente está tendo uma representatividade de olhares, de vivências diferentes, e também assegurar que esse ambiente, ele é acolhedor, ele é inclusivo para as pessoas também colocarem, né, suas perspectivas e suas ideias ali, assim. Então, eu acho que isso é um trabalho que pode vir de uma liderança, mas de uma conscientização de todo mundo mesmo, assim, sabe? Porque senão não adianta a gente ter diversidade se essas pessoas não estão incluídas nesse contexto, né? Não estão tomando decisões, não estão podendo expressar suas opiniões, assim. Sim, com Perfeita. certeza. A Mangaí Tá ouvindo ou não? tá um pouquinho baixo. Ai, meu Deus. E agora, tá ouvindo bem? Ainda tá baixo. Tá bem. Peraí. Pronto, agora sim. Agora tá ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Eu me chamo Mangaí, eu sou indígena do povo Pataxó Ranhanha, aqui na Bahia. E o que eu estava tentando colocar aqui no chat, né, nas mensagens aqui, é que há uma dificuldade muito grande, porque a depender de povo, a violência contra a mulher, ela pode sim ser compreendida como violência ou também não. Então, muitas mulheres podem estar passando por violência e não saber que é violência pelo fato de compreender que talvez aquilo fosse algo cultural do povo. E aí essa é uma dificuldade, porque cada povo tem uma organização interna, então, sabe, é difícil de estar abordando isso, por isso que tem que ter muito cuidado. E uma outra coisa é que a mulher indígena, ela sempre está na linha de frente, está na base do movimento, seja local mesmo, na comunidade, ou enfim. E ela segue invisibilizada, né? Então, isso, infelizmente, acontece dentro do próprio movimento indígena. E aqui na Bahia também a gente vem percebendo isso. Ano passado a gente teve o acampamento dos povos indígenas daqui da Bahia e teve uma plenária para as mulheres indígenas, né? E aí, no momento que começou a plenária das mulheres, os homens correram tudo, não ficou nenhum homem. Aí ficam uns grupinhos isolados e só fica as mulheres lá falando para si próprias, né? Para si mesmas. E uma estratégia que foi usada, que é usada na minha aldeia, quando tem encontro de mulheres indígenas, as mulheres colocam os homens para cozinhar na cozinha e aí eles ficam ouvindo, né, o que está sendo discutido na plenária, na roda de mulheres. É uma forma de tentar trazer eles para a roda, mas assim, talvez de uma forma assim meio que, né, nos bastidores. E aí eles vão ouvindo o que as mulheres vão falando. É claro que tem momentos específicos que só é voltado para as mulheres, né? Que precisa de um cuidado acerca, né? Porque são várias coisas que podem ser compartilhadas, muito íntima, inclusive, né? Então é muito importante ter esse privado, né? Mas não dá para avançar sendo que você não traz os homens para a roda, para o diálogo que você falou, Perfeito. né? Então, para a gente fazer esse enfrentamento, eles têm que estar do lado da gente, né? Não no sentido mesmo de excluir ele ou deles se acharem que vai falar sobre mulheres, então aqui automaticamente eu não posso estar, né? E aí essa é uma dificuldade nossa também, e que é inclusive presente quanto mais são meninas jovens, existe ainda um machismo. Por exemplo, se vai ter uma viagem para tal lugar, a prioridade vão ser homens
que vão para essa viagem, compor essa delegação. E as mulheres ainda têm, né, muitos homens ainda têm essa visão. Para que a gente vai levar menininhas novas, né, de 15, 14 anos, chega lá, elas só vão namorar, vão querer, né, namorar, e enfim, aí é essa visão que ainda tem ainda, e aí eu falo aqui para minha região daqui da Bahia, né, e aí tem até, inclusive, um movimento de meninas indígenas, né, que está pontuando essas coisas, assim, por conta dessa idade, né? E aí tem várias outras coisas, assim, desde o sentido da fala, que isso é muito presente em muitos espaços, né? O homem sempre querer falar a última palavra e como se ela fosse necessária para legitimizar, né? Como é que eu posso falar? Comprovar o que você está tentando falar. Então, a gente percebe isso em muitos espaços, do homem querer falar 10 minutos, 20 minutos, e a mulher automaticamente ela é silenciada e ela não fala. Acho que o homem, ele não consegue mediar o diálogo de uma forma muito mais, assim, orgânica e fluida que uma mulher, quando ela se posiciona, ela consegue administrar o diálogo. E aí a gente vê as mulheres indígenas, inclusive agora nesse momento de pandemia, né, várias, eu conheço muitas mulheres, muitas jovens meninas que estão à frente de campanhas de mobilização no enfrentamento do Covid. Muitas mulheres estão à frente. E aí uma outra coisa que eu queria trazer também, que a questão da demarcação territorial dos territórios indígenas é algo prioritário para todos os povos indígenas do Brasil, e aí a gente precisa fazer um recorte, porque muitas mulheres, companheiras, estão perdendo seus companheiros, seus esposos, devido a essa luta. Então, são mães que perdem seus filhos, são mulheres que perdem seus companheiros, né? E aí, muitas das vezes, tem que se virar sozinha para criar, né, os seus filhos. E isso é pouco falado, isso não é falado, sabe? E aí tem essa outra questão também que como é que eu posso dizer? Tem essa dificuldade, né? Porque, como eu falei, tudo pode variar de povo para povo. Tem povo que a mulher não tem resguardo. Eu já vi relato de mulher falar assim, eu, né, tive criança, pari hoje e no outro dia seguinte eu já estava no meu trabalho. Então, tudo pode variar, não dá para colocar as mulheres indígenas numa mesma caixinha. Claro. Mas aí esses desafios, né? O machismo, a violência contra a mulher indígena nos territórios, infelizmente, é presente. Muitas das coisas, por se tratar de questões internas da própria comunidade, por envolver várias famílias, ela nem sai da aldeia. E quem toma a frente de denunciar, de expor esse caso, ela automaticamente ela também sofre alguns tipos de perseguições, né? E aí vai vir algumas pessoas se posicionar que não, aquilo era mentira, não poderia expor a nossa comunidade dessa forma. Então, como é que faz esse trabalho interno, né? Tendo em vista que a gente não vai levar um empoderamento para essas mulheres, o nosso papel é mais de encorajar, porque o empoderamento, a autonomia, ela vai vir a partir dessa consciência interna de cada uma das mulheres, né? Então, cada uma tem o seu momento, o seu tempo, né? E como você pode também lutar no sentido de trazer mudanças sem uma perspectiva colonizadora, né? Que você respeitando também, que você falou, né? A dinâmica da comunidade ali. Eu acho, o que você falou para mim, o encorajar as mulheres, eu acho que é a chave, assim, sabe? E cada comunidade, a gente vai precisar de uma estratégia diferente para falar com essas mulheres. Mas eu concordo total com você que os homens, eles têm muita dificuldade de perder o protagonismo. Então, se isso não é sobre mim, não me interessa. Ou também a questão deles, assim, se põem como aliados, mas eles não querem perder nada. Assim, a gente tem uma frase que a gente brinca muito na Olga, que é: se você é um aliado e isso não te custa nada, você não é um aliado, então, porque, né, não está te custando nada ser aliado, só está fazendo sua imagem ser melhor. Então, eu acho que, para mim, não dá para pensar em uma mudança estrutural ou sistêmica, né, em favor de uma vida melhor para as mulheres, se essas mulheres não forem encorajadas, empoderadas, assim, sabe? E eu acho que a questão da comunidade indígena, como você falou, tem toda essa outra camada de complexidade que é respeitar também, né, aquela dinâmica. E a gente fez um trabalho com a FAS, com a ONG, né, na Amazônia, e a gente criou, para falar com uma comunidade ribeirinha, a gente criou um jogo para as mulheres,
que os encontros das mulheres, elas jogassem, tipo, literalmente um jogo meio de tabuleiro, assim, onde elas pudessem trocar informações, isso que você falou, trocam muitas informações íntimas, né? Porque primeiro a gente precisa criar esse vínculo forte entre elas, para depois elas poderem se organizar, e aí elas decidirem como elas querem mudar aquela comunidade, como elas querem atuar aquilo, né? Então, eu acho que isso que você falou, achei muito, muito boa a sua fala, porque coloca essas camadas de complexidade, mas também a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa atuar nisso, assim, e com todo o respeito que isso precisa, né? Merece. Uma outra coisa que eu tenho observado, que o CIMI, né, que é a Comissão Indígena... Ficou um pouquinho baixo a Mangaí de novo. Ou não? Agora sim. Tá bom, eu tô com dificuldade no fone. Mas todo o anual, né, o CIMI, que é grande parceiro aí dos povos indígenas aqui do Brasil, ele lança um relatório anual sobre a violência contra os povos indígenas. Só que eu estava olhando o relatório e ele não tem um recorte muito bem específico das violências de gênero nos territórios indígenas. E aí ele traz assim um contexto muito mais amplo da violência e não traz esse recorte de violência que as mulheres indígenas sofrem. Então, tem muitas mulheres indígenas que estão na linha de frente em defesa dos seus territórios, dos seus direitos, e que, como eu falei, né, que eu trouxe um pouquinho aqui na minha fala, isso não está sendo trazido no relatório. Então, acho que a partir dessa observação, acho que tem que iniciar um diálogo, né, com outras mulheres, até com o CIMI também, para ver uma forma de estar fazendo um relatório específico, né, com esse recorte de gênero. Porque Perfeito. eu acho que muita coisa, né, como eu falei, às vezes não sai pela própria burocracia, né, que a gente encontra em denunciar determinadas situações nas delegacias. Sim. Casos que a gente fica assim, poxa, como assim, né? Até o direito, às vezes a gente escuta assim, não, isso não precisa ser levado para a delegacia, a gente mesmo vai resolver aqui. E fica por isso mesmo, né? Abafado, mulheres sofrendo caladas. Acho que o desconhecimento sobre os direitos, né? Quando a gente consegue compreender quais são os nossos direitos e aonde a gente deve buscar ajuda, a gente consegue já avançar. E aí eu vejo um despertar muito grande, né, com esse último episódio que teve na minha aldeia, né, dessa perca, quando uma mulher cai, né, outras mulheres vão se levantando e vão se fortalecendo, né. Ai, que legal, caramba. Muito obrigada pela sua fala, muito boa. Obrigada, Mangaí. Bem, a gente tem acho que 3 ou 4 perguntas aqui ainda. O José Alcide está perguntando o que você acha que esse setor privado... só contextualizando. Ele falou que viu que a Magazine Luiza fez uma ação no próprio site para denúncias de violência, e aí ele pergunta: você acha que esse setor privado e até mesmo outros setores que estão tomando iniciativa agora podem desenvolver outras ações nesse sentido no período pós-pandemia? Como é que isso vai ficar quando tudo isso acabar? Exato. Olha, eu acho que a gente viu do setor privado, quem tinha um propósito e uma atuação clara, né, antes da pandemia, navegou por esse momento muito mais fácil, assim. Por exemplo, o Magazine Luiza é uma empresa, até a gente já trabalhou, já fez um trabalho de campanha de conscientização de assédio lá dentro. E eles têm uma questão bem forte de trabalhar, principalmente por causa da Luiza Helena, a questão da violência doméstica, né? Eles já tiveram um feminicídio, uma funcionária faleceu, feminicídio lá dentro, isso foi bem impactante, então eles começaram a usar, tipo, isso motivou eles a tomarem atitudes na sociedade, né? Então eu acho que quem já tinha isso antes navegou muito melhor, e isso, o propósito, né, ele vai ter que existir, assim, eu acho que a gente tem um papel muito forte de cobrar essas empresas para que essas medidas continuem pós-pandemia, né? A violência doméstica não vai acabar porque a gente vai sair de casa ou porque, né, acabou a quarentena. Eu acho que eu espero realmente que as empresas continuem trabalhando essas questões, e eu acho também que eu espero, eu realmente, talvez eu tenha está sendo muito otimista aqui, mas eu acho que com essa questão da pandemia deu uma ampliação de consciência, não em todo mundo, com certeza ainda tem muito problema, mas eu acho que muita gente começou a se dar conta de umas desigualdades sociais que talvez as pessoas antes, com as suas vidas e suas distrações, nem olhavam para isso. Então, eu acho que é importante a gente seguir cobrando
porque as marcas não dá mais para ter aquele discurso oportunista, individualista, ficar vendendo produto que ninguém precisa no meio de uma crise dessa, sabe? Então, eu acho que talvez isso também é uma postura dos consumidores, do que a gente está apoiando ou não, né? Que tipo de marca a gente está apoiando. Eu realmente espero espero e acho que as marcas vão continuar trabalhando, porque eu acho que não tem muito caminho, não dá mais para voltar como era, né? Como essa coisa tão sem noção, estilos de vida, vendendo coisas que não tem mais como isso acontecer a partir de agora, né? Mas Pois talvez eu é, esteja sendo Nana. muito otimista. Mas é exatamente isso. Se eu fosse responder essa pergunta, eu também ia falar sobre essa questão da cobrança, né? E da gente refletir sobre o nosso papel enquanto consumidor, né? De tipo, estar atento à questão da responsabilidade social das empresas e, enfim, o que tanto que elas estão fazendo de ação, quanto da onde, né, a origem dos produtos, e pensar toda essa cadeia, né? Porque é aquilo que você falou até no relatório, né? Quem a gente quer apoiar, né? São os pequenos consumidores, para quem a gente quer dar renda, né? Então, é bom refletir sobre isso, ainda mais nesse momento, assim. E é isso, né? A gente está num momento que tudo ficou muito escancarado, essas desigualdades estão escancaradas, então é uma oportunidade para a gente, de fato, pensar sobre isso e tentar mudar, né? Já que não vai voltar, é um novo Exato. normal, então a gente muda junto para melhor. O Douglas está perguntando aqui também se você viu mais alguns retrocessos em relação à causa feminista na pandemia, porque você comentou, né, que a mídia não estava falando muito sobre isso, que não estava trazendo muito essa perspectiva, e aí ele está perguntando se você acha que a causa feminista foi deixada de lado, se você viu algum tipo de retrocesso, enfim. Olha, tirando, eu acho que todo o retrocesso que estamos vivendo com esse governo, que tipo, não é só causa feminista, tudo está sendo, né? A gente está numa situação muito, muito complicada, sendo liderado por esse tipo de governo. Eu acho que eu vi até algumas outras coisas também positivas, assim. Por exemplo, eu acho que a oposição ter conseguido o auxílio emergencial em dobro para as mães solos e depois, né, eu acho que isso é muito positivo. É uma consciência de que essa mulher tá segurando um fardo muito maior por ser mulher, né? Por a questão do filho. Então, eu acho que teve algumas questões, alguns avanços muito mais positivos do que talvez a gente não conseguisse ter essa discussão, ou não conseguisse uma renda mínima básica para a população mais impactada em outro cenário, né? Então eu acho que os retrocessos que eu vi talvez no início assim um pouco das pessoas não entenderem a questão da violência doméstica, assim, uma culpabilização da vítima, sabe? De aquela coisa de a gente está até fazendo um trabalho com a Ambev e muitas das pessoas lá dentro que a gente fala assim, a pessoa fala que não entende porque a vítima não sai de casa, sabe umas coisas assim, é uma falta de entendimento um pouco da questão, assim. Então eu acho que talvez a questão da violência doméstica ter aumentado também, eu espero que seja um estopim para as pessoas entenderem por que a violência doméstica acontece, né? E que nunca é culpa da vítima. Então eu acho que talvez eu estou tentando ver mais por um lado positivo, eu acho que dentro da causa feminista, eu acho que ela ganhou também uma força da gente conseguir ter um debate da questão racial ainda mais forte, precisa avançar muito, mas eu acho que isso, nesses últimos dias, a gente vem vendo o feminismo negro ganhando muito mais protagonismo, e que bom, e é assim que deve ser. Então, eu estou vendo alguns avanços até positivos, assim, longe de um cenário ideal, mas algumas coisas positivas, assim, também. Eu acho que o que a gente está perdendo como movimento feminista, eu acho que a gente está perdendo como sociedade, que é o Brasil em si, é as discussões, é fake news, é extrema-direita, é tudo isso que a gente está perdendo. Eu acho que não é só o feminismo que está perdendo, é todo mundo nesse sentido, sabe? Por isso que eu acho que não é tão específico do feminismo, eu diria, assim. Isso é bem uma visão bem pessoal, assim. Obrigada, Nana. Anne, você quer falar, querida? Faz essa pergunta. Eu quero falar. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Sim, primeiramente queria agradecer a Nana por estar aqui com a gente, pela fala dela, pelo todo o trabalho desenvolvido. É extremamente importante que esse tipo de material esteja sendo feito, produzido e compartilhado com as pessoas. E enquanto tu estava falando, eu fiquei fazendo link com o que a gente está vivendo aqui em Recife. Eu moro aqui, vai fazer já uns 2 anos, e essa semana uma empregada doméstica
teve o seu filhinho vítima de uma negligência de sua patroa, que ela acabou o vitimando, ele acabou morrendo. Ele caiu do alto de um prédio, enquanto ele estava momentaneamente sob os cuidados dessa patroa. As notícias estão vindo para a gente e a gente ficou sabendo que em nenhum momento da quarentena, da pandemia do Covid-19, essa empregada doméstica foi liberada do seu serviço, que ela levou o garotinho para o trabalho justamente porque ela estava com muita saudade dele. E aí você também tem essa questão da quarentena e de corpos que são extremamente descartáveis. A gente ficou sabendo que o casal, tanto a patroa quanto o patrão, pegaram o Covid e acabou passando para essa empregada doméstica, que também pegou, que se recuperou, graças a Deus, mas também foi vitimada, colocada numa situação muito mais vulnerável do que a dele, já que ele é prefeito de um município vizinho aqui nosso. E também você tem, na própria morte do filho dela, você tem uma adultização de crianças negras, daquele pensamento que as pessoas geralmente têm de que crianças e adolescentes negros, eles sabem se virar, que eles são mais fortes, que eles são mais preparados para a vida, que aguentam melhor o baque. O que não é verdade. Crianças são crianças e têm que ser respeitadas e protegidas. E eu fui fazendo vários links com essa realidade e era basicamente só isso. Obrigada, Nana. Nossa, Anne, essa história... Eu tô, assim, destruída, assim, quebrada. Eu também sou mãe, então, assim, eu não consigo imaginar a dor. Juro que eu vou começar a chorar só de pensar nela, assim. Eu não consigo pensar a dor dessa mãe, do que ela tá vivendo. Tipo, uma raiva também dessa impunidade em relação a essa patroa, assim, e ela, pelo que eu li, que eu consegui ler, ela estava fazendo manicure em casa durante uma quarentena com a empregada em casa, e a empregada trouxe o filho porque ela não tem com quem deixar, porque obviamente não tem creche pública funcionando. Então, assim, eu acho que é o pior do Brasil e dessa prática elitista e classista do Brasil num mesmo caso, assim, sabe? Que nem você, como você falou assim, essa mulher, eu acho que é o relatório que a gente falou de assim, essa mulher, para ela ter renda, ela não tem escolha, ela teve que se expor ao vírus, ela teve que trabalhar na casa dessas pessoas, a mulher não conseguiu cuidar de uma criança de 5 anos durante 5 minutos, tipo, assim, é de uma crueldade esse caso. E eu realmente, assim, até hoje na Olga, a gente postou sobre esse caso, porque eu acho que o que a gente pode fazer agora é dar muita visibilidade para ele, para cobrar que a mídia cubra esse caso de verdade e que essa pessoa seja punida por, pelo menos, negligência, sabe? Porque, assim, é isso que eu penso. Imagina, se fosse uma criança branca, esse caso estaria sendo levado completamente diferente, né? Essa pessoa não teria saído, ainda mais ela saiu de fiança por 20 mil reais. Então, assim, a vida de uma criança negra custou 20 mil reais, assim, é de uma dor, assim, a gente está bem destroçada na Olga por causa dessa notícia, sabe? Porque eu acho que ela exemplifica tudo de errado que está no relatório e que, enfim, que a gente está debatendo aqui hoje, assim, né? É muito cruel essa notícia e, enfim, essa mãe, eu não consigo nem imaginar a dor dessa mãe, para falar a verdade, assim, é algo impensável. É isso, tem que se mobilizar e não pode deixar o assunto morrer, né? Porque eu fiquei muito chocada também, é o que você falou, né? Se a gente para pensar, a gente chora. Nossa, não, é muito cruel, né? Muito, nossa. E bem um reflexo disso, né? De mulheres que estão não são liberadas, que estão nessa posição de vulnerabilidade, que não tem com quem deixar a criança. E o que daí só para finalizar, assim, eu acho que a questão o nosso desespero é essa sensação de impunidade, que eu sei que isso é bem clichê de falar do Brasil, mas é isso, né? Tipo, a gente ainda tem dúvida se essa pessoa vai ser punida de acordo dentro da lei, porque ela vem de um alto privilégio, marido, tal. Daí isso é muito, eu acho que isso gera mais revolta ainda, né? Depois da tristeza vem essa revolta de pensar, e como que esse caso vai ser levado pela polícia, né? Obrigada. Quem mais? Acho que não teve mais nenhuma pergunta. A Itokovic, que é a irmã da Mangaí, postou aqui falando que a falta de informação para as mulheres indígenas sobre os seus direitos e sobre a Lei Maria da Penha muitas vezes
estão ligadas à questão do idioma, mas também a questões culturais. Para o diálogo ser efetivo, é necessário respeitar as especificidades de cada povo, seja com o uso de termos que se aproximam mais da realidade daquela comunidade, a contos que envolvem a mitologia de determinada etnia. Muito bom. Eu já Muito boa a colocação. até printei dei um print nesse comentário, porque eu achei muito bom, e também para a Olga internamente vai ser muito bom para que a gente possa ter materiais que sejam, né, cada vez mais interseccionais mesmo, assim. Vou mandar até para a equipe. Obrigada. Obrigada. Alguém mais quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Acho que não. Então é isso, Nana. Eu queria agradecer novamente pela participação, por ter tirado um pouquinho do seu dia para vir falar com a gente, apresentar esse relatório. Foi muito boa a conversa no geral, as perguntas também depois foram muito legais. E, enfim, a gente vai deixar aqui o vídeo gravado lá no YouTube. E é isso, você pode encerrar. Ai, gente, queria agradecer muito o espaço e o apoio de vocês, assim. Contem muito com a Olga e com a Eva, sabe? Usem também as nossas redes, o que a gente puder ampliar a voz de vocês é muito importante. E queria parabenizar todo mundo. Vi todo mundo é bem jovem aqui e falar, cara, dá um quentinho no coração, assim, ver vocês tão incríveis e tão jovens, assim, já com essa consciência e essa atuação, assim, isso é muito bom. E é isso, continuem com essa conversa nas redes, fiquem à vontade. Só uma última questão, esse laboratório, né, esse relatório, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laboratório online, vai ser uma plataforma online, onde a gente vai pegar uma hipótese ou uma pergunta de cada um desses eixos, e vai trabalhar eles durante 2 meses com especialistas, com conteúdo. Então, a gente vai criar como uma trilha de conhecimento, onde a gente vai guiar as pessoas para irem aprendendo sobre o tema junto com a gente, e também depois para a gente chegar juntas em possíveis caminhos. E, de novo, a gente vai ter um relatório só sobre aquele tema e aquele eixo, para isso, tentar pautar política pública, mídia. E o primeiro eixo que a gente vai trabalhar é a questão de trabalho e economia, e a pergunta é: como visibilizar e remunerar de acordo o trabalho doméstico. Então, esse trabalho invisível, economia do cuidado. Então, assim que a gente tiver mais informações e coisas mais formatadas, a gente manda para vocês, para a rede do Engajamundo, para vocês entrarem, e a gente também vamos super trabalhar juntas, tragam visões, a gente vai adorar também receber o máximo de feedbacks mesmo. Ai, perfeito, obrigada. Essa discussão é importante, né, da gente ter, enquanto sociedade, né, pensar nesse dever de cuidado e também na questão que você falou, né, da remuneração dessas pessoas que são 92% das trabalhadoras domésticas, né, são mulheres. Sim. E recebem um salário mínimo, né? Exato. Então, muito, muito legal. Obrigada pelo convite. É isso, obrigada, vou encerrar aqui a gravação, gente. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Muito obrigada, viu?